Fala, gente boa, tudo bem? Eu me chamo Rafael Bittencourt. Obrigado agora por você ter clicado nesse vídeo. Muito obrigado. Eu peço a você que vá comigo até o final. Você vai ouvir aí ao fundo, vai ouvir no fundo o barulhinho de chuva, um barulhinho gostoso de chuva. Eu creio que não vai atrapalhar o seu entendimento aqui, não vai atrapalhar o áudio a ponto de você não conseguir compreender a nossa conversa, o nosso bate-papo. Então, vamos lá. Esse assunto é importante, ele é atualíssimo, são informações que estão acontecendo, estão surgindo agora, de um assunto que é inevitável. Vamos lá. Um alto funcionário da OTAN, né, Aliança do Atlântico Norte, que é encabeçada, mais ou menos, a aliança militar, que é encabeçada pelos Estados Unidos, França e Alemanha, e tem um número muito grande de países, principalmente europeus, né, contando aí Estados Unidos, Canadá, que compõem a Aliança do Atlântico Norte, são países que estão fora da Europa. Então, Estados Unidos, Canadá e muitos países europeus ali compõem essa aliança. O tratado, as convenções da OTAN, né, essa aliança militar, basicamente uma resolução é importante, que se um país membro da aliança entrar em guerra, todos os demais entram em guerra também. Desde a invasão, na operação militar especial, invasão, guerra, ocupação do território ucraniano pela Rússia, desde que aconteceu em fevereiro, isso vem mostrando para a gente que a guerra por procuração está acontecendo. E eu venho falando para vocês, inclusive, falei lá no podcast Inteligência Limitada com o Vilela, quando ele me perguntou sobre a Terceira Grande Guerra Mundial, eu falei assim, Vilela, nós já estamos na Terceira Guerra Mundial. Vai ocorrer um evento que ficará na história, assim como aquele assassinato do arquiduque Francisco Ferdinand. E aí o evento que historicamente registrado nos livros didáticos, nos anais da história, de que um evento, né, desencadeou a Guerra Mundial. Na Terceira Guerra Mundial não vai ser diferente, mas ela já está acontecendo em fases. Assim acredito eu, né, como geógrafo. Já está acontecendo em fases. E uma das fases que nós estamos vendo é algo que acontece na história quando duas grandes potências estão envolvidas em um conflito, mas elas não podem entrar diretamente, né, em choque. Elas não vão lutar, não vão para o fronte diretamente. Então elas usam o território no meio do caminho. Chama guerra por procuração. Estados Unidos é uma potência nuclear, Rússia é uma grande potência nuclear. Tem mais ogivas do que os Estados Unidos. Segundo dados, tá? Tem mais ogivas nucleares e da mais diversas possíveis tecnologias diferentes, desde as herdadas da antiga União Soviética, desde as mais modernas, como o Satan II, etc. Armas supersônicas e por aí vai. Intercontinentais. Então, essas duas potências, se entrarem em confronto, em guerra diretamente, estamos falando de uma aniquilação global. Estamos falando de um evento para dizimar um número, né, assustador e entrarmos num Armagedon. O apocalipse aconteceu, o apocalipse nuclear aconteceu. Então, o que eles fazem? Usam territórios no meio do caminho. A Ucrânia serviu para isso. Desde sempre, eu falei para vocês que o conflito é entre a OTAN, certo? E um outro eixo do mal que se forma. E para poder ser didático, eu falei para vocês que outro eixo do mal, não significa que, né, denominando que o eixo do mal é do diabo, é muito mal, e o outro é bonzinho, são anjinhos. Não. Não tem mocinhos e bandidos, não tem essa visão dicotômica de mocinhos e bandidos. É só para fins didáticos, tá? Um outro eixo se forma, que são eixos não tão democráticos, de regimes, né? Oh, que maravilha. Eu estou falando de Rússia, corrupção altíssima. Eu estou falando de China, uma ditadura comunista de mercado. Eu estou falando de Venezuela, eu estou falando de Irã, eu estou falando de Arábia Saudita se alinhando. Isso vem sendo construído com o tempo. E os Estados Unidos, na época em que o Donald Trump era presidente, estava fazendo um esforço enorme para diminuir a pressão que os tentáculos da China estavam fazendo nas nações menores, nos países da África, com o seu projeto, né, de expansão, de crescimento, com a nova Rota da Seda, China Belt and Road, né, Road and Belt, nova Rota da Seda, né, cinturão e rota. Ela vai construindo portos, aeroportos, estrategicamente dominando meios de comunicação, como fez no continente africano, com o sinal digital de televisão, meios de geração de energia, como fez na América Latina, comprando grandes mineradoras,
dominando o mercado de commodities, dominando o mercado da inteligência artificial. E aí, no governo Donald Trump, ele foi tentando ao máximo possível fazer pressão e trazer os aliados para próximo, certo? E tentar fragilizar esses flancos, a China nesses flancos que estavam avançando. Mas, eu falei para vocês que essa guerra de procuração iria crescer. E qualquer erro de cálculo poderia gerar a Terceira Guerra Mundial. Então, teríamos um evento que oficialmente aconteceria, marcaria o início da Terceira Guerra Mundial. Mas, por estes aspectos, o que está acontecendo na Ucrânia é a OTAN contra Rússia, China, etc. Oficialmente contra a Rússia. Mas a Rússia não está sozinha, porque tem mísseis iranianos, já mais ou menos 2 meses de conflito, tinha informações de equipamento chinês ali. A China comprando petróleo, comprando gás, aproveitando estrategicamente para comprar baixo preço de mercado e depois revender. A Índia também do mesmo modo. O BRICS se reconfigurando. A China e a Rússia apoiando, inclusive, a candidatura do Nine aqui no Brasil. E o Nine, essa semana, quinta-feira, soltou a seguinte frase: o Brasil, junto com o BRICS, vai contribuir para o surgimento da nova ordem mundial. Palavras do Nine, que acabou de sair do Chilindró, achando que já tem capacidade suficiente para apresentar e contribuir para a nova ordem mundial. Nós estamos falando de um grande fornecedor de commodities e de alimento, basicamente, no mundo. Vejam o que está acontecendo agora. Então, senhoras e senhores, um alto funcionário da OTAN, da Aliança do Atlântico Norte, a Aliança Militar, deu uma declaração. Eu te expliquei isso tudo porque você precisa entender para chegar nesse ponto aqui. Olha só. Pode pesquisar, eu vou colocando para vocês as fontes para ser responsável, como sempre tento ser, né? E até para você ter clareza do que eu estou falando, que não é nenhuma viagem. O Bauer, que é um alto funcionário da OTAN, foi entrevistado por uma TV portuguesa. E essa TV portuguesa perguntou se a OTAN estaria preparada para uma guerra contra a Rússia. E ele disse: estamos. Desde a invasão, olha aqui, pode abrir aspas, desde a invasão da Rússia na Ucrânia em fevereiro, nós ampliamos os flancos, né, para Hungria e etc. Avançamos em 4 flancos de defesa da OTAN. Ele está falando o quê? Colocamos artilharia pesada em 4 países que são fronteiriços, estão em proximidade com a Rússia, Bielorrússia, e posicionamos ali, para a Rússia ser intimidada e perceber que vai ter uma reação imediata. O que ele disse então? Guarde essa frase. Nós estamos prontos para uma guerra contra a Rússia. Mas olha só, o Scholz, que é o primeiro-ministro alemão, falou no Fórum Econômico Mundial que nós não podemos perder essa guerra para a Rússia. Nós não podemos perder essa guerra para a Rússia. Então a guerra é de quem? A guerra da OTAN. É óbvio. Tanto que, agora descaradamente, como eles querem empurrar o mundo para mais essa distopia, oficialmente para essa guerra mundial, para tentar manter a ordem internacional construída no pós-guerra, eles precisam tentar cortar a cabeça, algumas cabeças dessa hidra, que os próprios globalistas do Ocidente construíram. Ok? Então, o Scholz falou no Fórum Econômico Mundial: não podemos perder essa guerra contra a Rússia. O ministro das Relações Exteriores da Alemanha disse a mesma coisa. Nós estamos em guerra contra a Rússia. E essa declaração do primeiro-ministro alemão e do ministro das Relações Exteriores da Alemanha fez o presidente croata, que faz parte da aliança militar da OTAN, dizer o seguinte: o presidente croata: eu não sabia que nós estávamos em guerra contra a Rússia. E essa declaração, disse ele, me soa muito perigosa e nós devemos repensar tais afirmações. Agora, anote isso aí. O Kirill, que é o patriarca da Igreja Ortodoxa Russa, Kirill, né, o líder da Igreja Ortodoxa Russa, que é um apoiador do Vladimir Putin, e um Putin que ele se cita constantemente, Catarina, Pedro, ele sente como numa missão messiânica, está trazendo sobre si meio que uma missão para com a humanidade, um libertador, né, restaurando a glória da grande Rússia, etc. Guardem isso. O Kirill disse o seguinte: o Ocidente quer o fim do mundo. E se eles continuarem, nós teremos o fim do mundo. Vejam como as coisas estão correndo. O
que está acontecendo agora, meus amigos, meus irmãos? É que a guerra se estende. Eles lavaram dinheiro como nunca, utilizando como desculpa o envio de equipamento, armamento e efetivo para proteger a Ucrânia. Se você está no Geopolítica Premium, que é a minha comunidade fechada, eu não preciso citar para vocês aqui o primeiro mandamento da NOM. Não preciso. E o segundo também não. Vocês já sabem. Inclusive, eu mostrei para vocês como eles utilizam das crises, inclusive das guerras, para cumprir o primeiro mandamento. Então, voltando aqui, né, o link do Geopolítica Premium está aqui embaixo, tá? Lá tem cursos, tem aulas, tem podcast, tem live que já está salva, outras lives que virão, tem e-book, muita coisa. Tem vlogs, vai para o Geopolítica Premium, não tem censura, o link está aqui embaixo, beleza? Bom, então, voltando aqui ao papo, o que está acontecendo agora é que, além de lavar muito dinheiro, além de empurrar a Europa para o grande reset, porque é o que está acontecendo, fazer cumprir o desejo dessa elite diabólica, empurrando o mundo para essa distopia, eles estão percebendo que, se não agirem agora declaradamente enviando para a Ucrânia equipamento pesado, eles vão perder a guerra. Então, a indústria bélica norte-americana vende como nunca. A russa vende como nunca. A de Israel vende como nunca. E, é claro, mísseis iranianos sendo utilizados pela Rússia lá na Ucrânia. Mísseis norte-americanos, né? Armas norte-americanas, alemães, francesas, legiões e mais legiões, mercenários e mais mercenários franceses, libaneses, e por aí vai, gente. E por aí vai, né? Americanos, brasileiros, mercenários, lutando pela Ucrânia ou lutando pela Rússia, chechenos, e por aí vai. Então essa guerra está um samba do crioulo doido, se essa expressão popular já virou politicamente incorreta, deixa eu até me retificar aqui, né? Virou um caldeirão do maluco, aquilo dali, mas vocês precisam saber que estamos vendo agora a ordem que foi estabelecida no pós-guerra ser completamente desafiada. E eles não vão aceitar perder para a Rússia na Ucrânia. Só que eles, antes de eu concluir o vídeo, lembre-se sempre, o Putin ele foi formado no Fórum Econômico Mundial, pelo Programa de Jovens Líderes, assim como os líderes, presidentes e primeiros ministros dos países que compõem a OTAN. Okay? Então, não sejam inocentes. Mas, entendam, eles estão percebendo que tem que dar a última atacada. Tá? O sistema está fazendo isso. Dar a última atacada. Empurra o mundo para o reset. Okay? Tenta incomodar esse eixo do mal, que desafia o sistema de pagamento internacional, a moeda de reserva internacional, desafia o dólar. A Arábia Saudita está fazendo isso, como eu já falei para vocês. Né? O BRICS estão correndo, tentando formar uma moeda. Só tem um detalhe aqui, ó, que eu até falo para vocês, que teve uma informação interessante, falando que até 2025, isso aqui é alto funcionário dos Estados Unidos, um general, alto funcionário da cadeia militar dos Estados Unidos, disse que até 2025 os Estados Unidos entram em guerra contra a China. Ou seja, gente, aqui eu não fico chutando para vocês tempo, se é hoje, se é amanhã, se é 25, se é 30, mas estou analisando as falas dos chefes e as movimentações, as alianças, né? A estratégia das nações aqui, a geopolítica acontecendo. Espero que vocês tenham entendido que a ordem internacional que foi criada no pós-guerra está sendo desafiada. E sim, nós veremos dias turbulentos, que esses dias requerem a nossa oração, nossa vigilância, nossa sabedoria, e não somos guiados por circunstâncias adversas, não somos guiados pelo mal que existe no mundo, nós nos guiamos pelo nosso Senhor e Salvador. Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, o mais importante é você ouvir a voz do bom pastor, entender e seguir. O salmista disse assim, ó, eleva os meus olhos para o monte de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, o segredo, nos dias de dificuldade, nos dias de turbulência, o mar revolto, a gente só não afunda nesse mar se a gente continuar olhando para aquele que está nos falando, nos dizendo, nos chamando, dizendo, venham, prossigam para o prêmio da soberana vocação. Todos vocês que estão me assistindo. Dias difíceis, informações turbulentas, né? E como aqui é geopolítica, escatologia, às vezes são informações nem sempre são fáceis de ser analisadas, né? Nem sempre tem melzinho para você, mas eu espero estar esclarecendo e orientando.
E sempre deixando para você uma clareza, que se você estiver firmado em Cristo, todas as notícias ao seu redor, ou as turbulências do mundo, ou o que pode acontecer com as movimentações bélicas, pandêmicas, etc., nada disso pode roubar a tua paz. Porque você tem com você o príncipe da paz. E que ele te abençoe e te guarde. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.